agradecer a Deus primeiro pela vinda à nossa casa santa, né? Nosso hospital escola. Estamos todos aqui na oportunidade de receber as bênçãos do nosso Pai, fazendo a oração que Jesus nos ensinou, né? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois a ti pertence a glória, o poder e a misericórdia, por todos os séculos e séculos, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, a oportunidade de estarmos reunidos. No momento em que a gente entra por aquela porta ali, nós já estamos sendo tratados, né? Existe toda a espiritualidade que favorece o nosso estudo, o nosso trabalho, né? Aqui na Casa Santa, né? Vamos esquecer os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações. É momento de comunhão, né? Quando a gente fala comunhão, é estar junto, né? Estar junto com Jesus, estar junto com Deus. Então, é um momento em que a gente veio para cá para tratar de nós mesmos, né? Cuidar de nós mesmos. Então, realmente vamos esquecer todas as nossas preocupações lá fora, para que esse momento possa ser aproveitado da melhor forma possível, né? Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos, né? Naquela sequência do sábado. Na semana passada foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, né? Codificado pelo nosso irmão Allan Kardec. É um livro de perguntas e respostas. Quem pergunta? O codificador, o Allan Kardec. E quem responde? Os irmãos espirituais, né? Os espíritos de luz, que responderam todos os questionamentos, né? Do nosso irmão Allan Kardec. Esse livro ele foi criado da seguinte forma: o Allan Kardec fez a mesma pergunta diversas vezes, centenas de vezes, em vários lugares do mundo, de médios diferentes, né? De crenças diferentes, para que viesse a melhor resposta, a mais perfeita possível, para que a gente pudesse entender. Então, para não ter dúvida, né? Então, muitas vezes, o mesmo irmão espiritual, onde Allan Kardec ia, respondia a mesma coisa, para a gente poder entender como é que foi feito esse livro. Por isso, a nossa doutrina é a doutrina dos Espíritos, né? É uma doutrina de codificação dos irmãos que já se encontram no mundo espiritual, que são perfeitos, né? São irmãos perfeitos. Então, hoje, o livro dos Espíritos, a questão 68, né? Vamos falar sobre a vida e a morte. A vida e a morte, né? Nós temos muita dúvida sobre isso, né? Por isso que muitas vezes temos medo da morte, porque o medo é sempre o medo do desconhecido, né? A hora que a gente conhece, a gente perde o medo. Já viram isso? A gente sempre tem medo do desconhecido. A hora que você é orientado, acabou o medo. É isso que a gente vai tentar fazer nessa manhã. Então, a vida e a morte. Questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Qual é a causa? O Allan Kardec pergunta aos irmãos espirituais. E eles respondem: esgotamento dos órgãos. A gente sabe que os seres orgânicos, eles estão ligados ao princípio vital. Já falamos isso no sábado passado, né? Ao princípio vital. O que é esse princípio vital? O que é esse princípio vital? Você lembra? E de onde ele vem? Já esqueceram? 15 dias? Nós temos o fluido universal, que é a matéria primitiva, né? Lembra daquela tríade? Espírito, Deus e matéria. Só existe isso. Ou é Espírito, ou é Deus, ou é matéria. Mas essa matéria que a gente fala, né? Ela tem a sua célula primitiva, né? Onde inicia tudo, onde transforma tudo, onde cria tudo, chamado de fluido
universal. Por que é fluido? Porque é um fluido mesmo. A gente não consegue tocar. É fluido, né? A gente não enxerga o fluido universal. Mas ele é o responsável pelo criador de toda e qualquer matéria que a gente possa imaginar. Desde o nosso corpo físico, as galáxias, aos planetas, as estrelas, tudo que a gente imaginar de matéria é criado pelo fluido universal. Mas ele não cria só essa matéria bruta, né? Ele cria também, né, o princípio vital. O princípio vital é aquilo que dá vida à matéria. Nós temos a matéria orgânica e a matéria inorgânica. A matéria inorgânica é a matéria que não tem vida, né? Isso aqui é uma matéria inorgânica, não tem vida. Tenta falar com ele, ver se ele vai falar com você. Não fala. Não tem vida, né? E a matéria orgânica é aquela que é ligada ao princípio vital. Toda vez que o princípio vital, né, se liga a uma matéria, automaticamente essa matéria se torna orgânica. É isso, né? Então, quando o nosso irmão explica, pergunta qual a causa da morte dos seres orgânicos, quem são os seres orgânicos? Matéria ligada ao princípio vital. Qual é a causa? Esgotamento dos órgãos. Houve esgotamento desse princípio vital. O princípio vital saiu, né, se deslocou da matéria, a matéria ficou inerte. Não tem mais vida. Esse é o esgotamento da vida. Tá? Primeira pergunta que ele faz, né? Nessa mesma questão 68, né, tem a letra A. Ele pergunta assim: poder-se-ia comparar a morte à cessação de movimento de uma máquina desorganizada? Poderia se comparar a morte à cessação, né, quer dizer, a paralisação, a terminação de uma máquina, né, desorganizada? Né? Então você tem lá seu carro ligado lá. Se você desliga o carro, ele não morre? É isso que ele está tentando comparar. A morte seria uma comparação mais ou menos disso. O que vocês acham? Claro, né? Uma vez que o princípio vital sai da matéria, acabou a vida da matéria. Ela não se movimenta mais, ela não respira mais, ela não tem mais vida, né? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue, né? Então é essa comparação mesmo, para a gente entender, né? Então morte é quando não tem mais esse princípio vital ali, né? 69. Por que é que uma lesão no coração mais depressa causa a morte do que os outros órgãos? Os irmãos respondem assim: o coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais, né? Às vezes a gente acha que só parando o coração, né, ocasiona a morte. Não é só isso, tem outros órgãos que estão ligados, há toda uma ligação, né, desses órgãos que causa a harmonia do corpo vivo. Uma hora que isso se desorganiza, pode não ser o coração, pode ser o fígado, pode ser o rim, né? Pode ser outro órgão que está ligado a esse sistema que precisa estar todo organizado e pode levar à morte. Você sabe disso, né? 70. Que efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem? Então o que acontece? Allan Kardec pergunta. Com a matéria e o princípio vital que estava ligado a ela. O que acontece? O que vocês acham? Né? O corpo morreu, o que vai acontecer com o corpo? E o princípio vital que estava ligado a ele? O que acontece com esse princípio vital? Bom, gente. Hã? Então, nós sabemos que o corpo orgânico só tem vida ligada ao princípio vital. Uma vez que essas substâncias se desligam, né? O que vai acontecer com o corpo e o que vai acontecer com o princípio vital? O corpo orgânico, como qualquer matéria, se transforma em outras matérias. As células vão se separar, né? O corpo vai adubar a planta, vai adubar outras coisas, outros órgãos, que são os gases, né, que compõem o corpo, né, vão voltar para as
situações gasosas, né? E o princípio vital? O que acontece com o princípio vital? Ele veio de onde? Da célula primitiva, né? Do fluido universal. Uma vez que você morre, esse princípio vital retorna ao fluido universal. Ele retorna. Porque uma hora ele vai ter que reconstruir outro corpo. E assim sucessivamente. Então a gente pensando assim, a gente imagina o seguinte: existe morte? Qual é a palavra que a gente pode transformar, pode colocar na interpretação de morte? O que vocês acham? Pelo fator orgânico ou pelo fator espiritual? Pelos dois lados. O fator orgânico é a sensação de todos os movimentos, todas as funções vitais. Sim. Pelo fator espiritual, pelo cordão fluídico, ele retorna ao poder fazer uma nova encarnação. Sim, o espírito. Mas o princípio vital, que constitui que dá a vida à matéria, ele volta ao fluido universal. Então a gente pode substituir a palavra morte por transformação. Não existe morte. Se o princípio vital continua existindo, porque ele volta ao fluido universal, continua existindo o princípio vital. E a matéria continua existindo, porque ela se transforma em outras matérias, existe morte? Não existe morte. Essa é a comprovação de que não existe morte. Existe transformação. Tudo se cria, tudo se transforma e nada se perde. Lavoisier, é isso aí. Nada se perde. Nada se perde. Né? É isso que os livros do Espírito estão orientando para a gente. Daí tem uma continuação desse item. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa da onde saiu, que é o fluido universal. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente o restituir a essa fonte, quando deixarem de existir. Né? Então a gente observa que tudo vai se colocar em outra posição, né? O nosso corpo. Então, e aquela crença, né? que a gente muitas vezes já passamos por ela e que ela ainda existe, de que um dia, no retorno do Cristo, todos nós voltaremos, sairemos da terra. Dá para o raciocínio? Como que a gente vai voltar se a gente não existe mais na matéria? Como que essa matéria que já se transformou numa planta, que já voltou ao fundo universal, como que isso vai se formar o corpo que a gente tinha antes? É para a gente tirar esse pensamento mesmo. Nosso raciocínio não aceita mais isso. Né? Para a gente entender que as coisas continuam existindo, mas de formas diferentes, transformadas. E o espírito que habitava esse corpo, aí a gente vai no outro irmão está dizendo ali. E o espírito que habitava esse corpo orgânico, o que acontece com ele? Volta ao mundo espiritual. E volta de que forma? Nós falamos isso na semana passada. Volta de que forma? Ele volta a constituir a essência do Cristo, do Criador? É isso? Ou ele volta mantendo a sua individualidade? O que vocês acham? Essa é a grande charada para que a gente possa compreender da continuidade da vida. Né? Se a gente pensar que quando a gente desloca do corpo orgânico, a gente volta a constituir, né, Deus, né, a essência do Pai, a gente cai em dois erros. Que o Pai, por ser perfeito, não possui partículas imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. 2, que se a gente retornasse a constituir Deus, né, a sua essência, perderíamos a nossa individualidade. E aí é a mesma coisa de morrer. Aí sim a morte existiria. Não é verdade? Porque
Tem uns que acreditam no nada, tem outros que acreditam que você volta a constituir Deus, e nós acreditamos que continuamos individualizados. Se você gosta de qualquer coisa, quando você desencarnar, você vai continuar gostando. Se você tem muito amor no coração, quando você desencarnar, você vai continuar amando. E o contrário é verdadeiro. Oi. Deus, aí tem as ramificações que somos nós, elas são as partes imperfeitas, e somos individualizados. Mas a partir se a gente veio de Deus, então todos nós somos Deus. Assim, se a gente veio da fonte criadora, não pode ter essa interpretação. Todos nós. Eu vou te responder com uma outra visão para a gente poder entender. Você é um pintor maravilhoso. Você vai pintar um quadro admirado por todo mundo. Aquilo é uma criação sua. E aquilo é você? Aquilo faz parte da sua essência? Não, aquilo é criado por você. Claro, tem lá, né? A sua genialidade, não é verdade? Tem lá partículas da sua genialidade, está ali. Tanto é que é admirado demais pela capacidade que você tem de visão das coisas, né? Que você pintou ali. Não é partícula sua. O Pai nos criou, nós somos criaturas. Entendeu? Temos essência do Pai? Com certeza. Mas não somos Ele. Não vamos retornar, não somos parte dele. Somos essência dele, né? Partículas dele. Né? A genialidade somos nós, a criatura, né? E ele é outra coisa. Então é isso que a gente tem que entender. Senão, a gente parte para aquilo que a gente está falando. A gente volta a constituir esse criador e perdemos a nossa individualidade. Tá? Depois o próprio livro dos Espíritos tem essa orientação toda que a gente está falando aqui na questão 70, tá? Nós vamos pular para 71 para a gente dar continuidade, viu? Inteligência e instinto é uma coisa muito bacana de a gente fazer uma reflexão com relação a isso aqui. Questão 71. A inteligência é atributo do princípio vital? O que você acha? Já falamos o que é princípio vital, inclusive hoje. O que é princípio vital? Princípio vital, gente, é uma parte, né? É uma decomposição do fluido universal, dessa matéria primitiva. Concorda? Esse é o princípio vital. Ele se diferencia para que possa dar vida a uma matéria bruta. Ponto. Vamos lá, pergunta. A inteligência é atributo do princípio vital? Hein? Não, né, gente? Vamos lá na tríade de novo. Nós temos Deus, Espírito e matéria. Né? Matéria tem inteligência? Não, gente. A matéria não tem inteligência. Né? Quem tem inteligência é o Espírito e, claro, Deus. Tá? Matéria não tem inteligência. Então, a inteligência é atributo do princípio vital. Por isso que a gente tem que saber o que é princípio vital. Isso é muito importante para a gente, para que a gente entenda, né, as coisas que vão acontecendo com a gente vai chegar lá. Para vocês saberem por que o irmão perguntava isso para os irmãos espirituais. Né? Não, os irmãos respondem: pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. Olha lá, o princípio vital habitou, né, aquela matéria, a planta, ela tem vida, mas não pensa, não tem inteligência. Não é verdade? É atributo do Espírito. É atributo do Espírito. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. A gente já deu exemplo da própria planta, né? Pode viver sem inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Olha só que interessante, né? Um corpo
pode viver sem inteligência, mas a inteligência, para se expressar, precisa de um corpo. O espírito, para se expressar, ele precisa de um corpo, não precisa? Ou físico desse cruzeiro, ou um corpo espiritual, mas ele precisa de um corpo, né, dessa matéria, de que forma seja, para se expressar, né? Então, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-los, né? Então é necessário que o espírito habite uma matéria, né, orgânica, né, que tenha vida, que tenha a união vital, para que ela possa se expressar. E o perispírito? O perispírito é matéria. É o nosso corpo, é o nosso corpo perispiritual, é o que a gente se representa no mundo espiritual, entendeu? É o primeiro corpo da gente. Esse corpo físico, ele é o segundo corpo da gente. É a expressão grosseira do corpo espiritual. Lembra que a gente falou? Na união dos gametas masculino e feminino, né? O espírito se une àquela massa que está se multiplicando e vai passando para ele as suas características necessárias àquela encarnação. Então, isso aqui é cópia. Isso aqui é cópia. Assim, se a gente fosse ilustrar, tem espírito, tem o corpo, aí depois do corpo vem o perispírito, e o perispírito seria o invólucro do espírito. Mais ou menos isso. Se fosse por camada. Não, já tem o espírito. Se fosse por camada. Quem é o espírito? Você. Tem você, que é o espírito. Às vezes a gente fala de espírito, que o espírito é qualquer outra coisa que não seja a gente, né? Temos nós, o espírito. Quem é o espírito? Você. Você é a consciência. O que envolve o espírito é o perispírito. O perispírito é o que ele se expressa. E aí depois vem. Aí não, o perispírito já é matéria. Já é matéria. Né? E ele se expressa no mundo físico grosseiro como o nosso, através desse corpo aqui. Entendeu? E a matéria é quem possui o fluido vital. A matéria orgânica. Então, assim, todo mundo tem tempo de nascer e o tempo de morrer. Já está programado. Eu não entendi, que acho que a máscara também Todo mundo está já tem trabalhando. tempo de nascer e morrer. Todo mundo tem tempo de nascer e morrer. Isso já está programado. Sim, programado. Programado. Então, assim, enquanto não chegou o tempo dele morrer, o fluido vital Continua ali. chegou ali. Então, digamos assim, o cara se matou. Então, as células do fluido vital continuam ali. Continua ali. E alguém vai ser aproveitado naquilo ali. Exatamente. Vai Gente, estudar o fluido vital dele. é exatamente isso. Mas a gente vai chegar, eu não quero falar, porque senão vai confundir um pouco com essa questão. Mas é mais ou menos isso aí mesmo. Entendeu? Porque nós temos a programação do retorno. Nós já viemos com a data programada. Alguém sabe a sua data aí, gente? Graças a Deus. Graças a Deus a gente não sabe a nossa data. Mas, oi, Guilherme. Bem, a inteligência, o senhor disse, é o espírito, né? Isso, a consciência. E essa inteligência, no caso, poderia, devido a encarnações passadas, tendo uma inteligência mais específica, menos específica, mais desenvolvida, menos desenvolvida, ou é uma inteligência bruta? Não. A única inteligência bruta é quando a gente sai da mão do Criador. Porque a gente é criado simples e ignorante, sem tendência ao bem, sem tendência ao mal e sem conhecer nada. Aí começamos o nosso processo reencarnatório, que é através da reencarnação é que a gente começa a desenvolver. Porque fomos criados para ser perfeito. Mas a perfeição é conquista, né? Mas eu desejaria saber se a carga de inteligência do espírito de encarnações passadas, numa nova encarnação, deixa carrega uma inteligência mais aprimorada. Sim, com certeza. A cada encarnação você traz tudo que você aprendeu, moral e intelectual, da encarnação passada. Inconscientemente parcial. Não existe uma inconsciência total.
existe o que a gente chama de esquecimento parcial, porque existem algumas coisas que nós precisamos não saber, porque atrapalharia o nosso processo de desenvolvimento agora, entendeu? Mas você traz. Isso é tão verdade que a gente vê as nossas habilidades. São totalmente diferentes, né? Você tem habilidade na área da música, aprende com muita facilidade. Para você isso não é nem... Parece que você já sabia. Não parece, você já sabia. Outros têm que... Meu Deus do céu, eu não consigo, eu já estou um tempão, né, tentando, né? E eu não consigo aprender. Por quê? Porque para você, talvez esteja sendo novo, é a primeira vez que você está tendo contato com essas coisas. Então, tudo que a gente aprende em termos morais e em termos intelectuais, trazendo das encarnações passadas. A gente sempre diz que hoje é o resultado de ontem, e amanhã será o meu resultado de hoje. Essa coisa nada, né? É exatamente, é o que a gente carrega. A gente carrega tudo isso dentro da nossa própria consciência, né? Por isso que a gente sempre diz que deveria não ter interesse de a gente querer saber o que nós fomos ontem, na encarnação passada. Porque se eu sou o melhor desde a criação do Pai, é melhor não saber o que eu fui ontem, né? Que eu posso me decepcionar muito. Então, é exatamente isso. Nós trazemos, a cada encarnação, ela é cumulativa, né? Você vem trazendo todo o seu processo de desenvolvimento. Esse é o objetivo, até você chegar à perfeição. Que a perfeição é o conjunto de tudo que você aprendeu, de todo o seu conhecimento. Determinados processos de regressão espiritual de vidas passadas é perigoso, né? Muito, muito, muito perigoso. Precisa de um conhecimento muito grande, não só da área física, como da área espiritual, né? E outra coisa, principalmente, que a gente tem que sempre falar, qual é o objetivo? O objetivo tem que ser um objetivo muito nobre para você fazer isso, entendeu? Porque você assume uma responsabilidade de vida. Quem leva a regressão e quem é colocado quem aceita esse processo. Por quê? A gente tem que imaginar o seguinte: o nosso Pai é infinitamente justo e perfeito, né? Ele nos criou para sermos perfeitos. Esse é o objetivo. Seremos. Não existe outra condição. Seremos. Só existe a condição de quando, né? Quando seremos? Aí depende de cada um. Aí é o esforço de cada um. Porque só sendo perfeito é que encontraremos a nossa verdadeira felicidade. Mas o que acontece? Para isso, Ele nos dá todas as condições. E uma delas é o esquecimento parcial. Já pensou se você soubesse quem foi o seu pai na encarnação passada? Quem foi o seu irmão? O seu filho que você ama pra caramba agora? Quem foi ele? Às vezes ele tirou a sua vida na encarnação passada, às vezes ele te traiu, e você hoje ama ele profundamente. Esse é o processo. Você conseguir amar o outro, entendeu? Por enquanto, sem saber quem ele foi. Porque quando você voltar ao mundo espiritual, você vai descobrir, né? Vai reconhecê-lo da outra encarnação, mas o seu amor já foi conquistado. E é esse o processo. Entendeu? Questão 70. Então vamos lá com a questão. Nós estamos na 72, né? Qual a fonte da inteligência? Os irmãos respondem: já dissemos, a inteligência universal, né? Então quando a gente fala dessa inteligência que nós estamos galgando agora para ir amadurecendo, né? A fonte dela é o Criador, é Deus. Inteligência universal, né? É Ele que nos deu a possibilidade, né, quando nos criou, de diferenciarmos dos seres que ainda não têm inteligência, como por exemplo os animais, né? Os animais, eles estão em termos evolutivos, né, na frente dos vegetais, das plantas. Por quê? Porque eles já estão na possibilidade da conquista dessa inteligência. Não tem inteligência ainda, mas eles já estão nesse passo. Tanto é que a gente tem a diferença do animal doméstico e do animal selvagem. Não é uma diferença imensa? Do animal doméstico e do animal selvagem? Muito grande, né? O animal doméstico é aquele animal que está ali, ó, vivendo próximo do homem, né? Para que ele possa aprender com o homem essa questão da inteligência, do sentimento,
do amor, da fidelidade. A gente fala muitas vezes assim, eu prefiro viver com um animal do que viver com um homem, com outra pessoa, porque o animal não me trai, né? O animal não te trai, desde que você não o traia, porque ele está aprendendo com você. Ele está aprendendo com você. As habilidades que ele está tendo é com você, é a proximidade sua que está trazendo ele essa questão. Agora, a gente tem medo de ser traído, né? Mas não se preocupe em trair. Essa é a questão. Não nos preocupamos em trair, mas temos medo de ser traídos, né? Então, quando a gente fala que é mais fácil viver com o animal, é porque você não tem nenhum interesse em trair o seu animalzinho, né? Não tem. E ele sente isso. Ele sente que é amado. Ele aprende a amar. Isso agrada a ele. E se agrada a ele, ele devolve. Quando a gente dá amor, a gente recebe amor. Não é assim? Então, isso aí, ele não tem inteligência. O que é isso? Extinto. Vamos falar daqui a pouquinho. Extinto. Extinto. É um passo anterior da inteligência. Extinto. Exatamente. Porque às vezes a gente vê determinados animais fazerem determinadas coisas. Meu Deus! Mas alguém ensinou. O instinto é o processo do aprendizado, né? Aí eu falo assim, nós temos ainda um pouco do instinto? Sim. E muito, né, gente? Como nós temos instinto ainda? Como muitas vezes nós agimos sem a inteligência, não pensamos para agir. Tomamos os impulsos de instinto, porque trazemos dessa área da evolução ainda muita reminiscência do instinto que nós vivemos milhares e milhares de anos. A gente está acostumado a falar, né? A água, o cachorrinho é bem inteligente, precisa aquilo. Mas é que aprende, né? Aprende. Então, a fonte da inteligência, né? Inteligência suprema. Letra A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Poder-se-ia dizer, vou repetir, poder-se-ia dizer que cada ser, quer dizer, cada um de nós, tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? O que ele está perguntando para a gente? Não é um instinto também que ajuda? Olha só a comparação que ele faz. O Allan Kardec, ele faz essas perguntas para a gente refletir mesmo, não é verdade? A matéria, né, só tem vida com a presença do princípio vital, né? Então, o fluido universal, né, se transforma em princípio vital e dá vida à matéria. Bom, entendemos já isso. Então, será que também nós não tiramos desse fluido universal o princípio da inteligência? É isso que ele está perguntando a gente. O que vocês acham? Você deixa isso da inteligência, né? Assim, a gente depois aprimorar ela, né? Pro bem e pro mal, é isso? O que vocês acham? Vamos lá. Mas não é atributo do Espírito? Veja bem, é atributo do Espírito conquistado, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O fluido, o princípio vital tira do fluido universal. Mas tudo isso não é matéria. Então quer dizer que nós tiramos da matéria a inteligência? Vocês entendem? Ele faz essa para a gente raciocinar mesmo. Quer dizer que então, se a matéria se transforma em princípio vital, então ela pode se transformar também em inteligência. É isso que ele está dizendo para a gente. Olha o que o Simão responde. Isso não passa de simples comparação, todavia inexada, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que o homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Veja bem, quando saímos da mão do Criador, né? Falamos, né? Saímos simples e ignorantes, não é verdade? Mas saímos individualizados. O que é ser individualizado? É
É o ser que tem a sua própria caminhada a partir de agora. E para isso acontecer, ele nos dará a inteligência. Porque a nossa perfeição tem que ser conquistada. A partir daqui, eu escolho o tempo, a hora, quando quiser. Deus nos dá essa liberdade chamada livre arbítrio. Não, mas isso não está ligado ao espírito, a gente sim. Sim, nós fomos criados com essa inteligência. Então é isso. É tudo, isso aí, fomos criados com essa inteligência. Mas a conquista, o desenvolvimento dessa inteligência é da vontade do Espírito. A gente poderia, para ilustrar, comparar ao filho, gerado pelo pai e mãe. Muitas das vezes a gente se pergunta assim, puxa vida, eu dei toda a educação, os filhos são a mesma educação, mas no final das contas, isso não vai garantir que ele vai fazer melhores escolhas, porque o livre-arbítrio está aí. À medida que você dá os princípios, você dá os valores, é o que Deus faz com a gente. Dá pra gente. Dá todas as condições. Só que ele nos dá inteligência e individualidade. Livre-arbítrio. O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente Depende da gente. É a mesma coisa. O pai e a mãe responsável ensina, educa, dá valores, dá princípios, mas no final das contas, nada vai garantir que o filho lá na frente vai fazer as melhores. Exatamente aquilo que você orientou. É exatamente isso aí. Entendeu? Nós já fomos criados com essa inteligência. Entendeu? E com a liberdade da evolução. Porque a gente pensa assim, se o Pai é infinitamente justo e bom, por que ele nos criou já inteligente? Por que ele nos criou então simples e ignorantes? O que vocês acham? Por que já não nascemos inteligentes, perfeitos? Já não seria mais fácil? De uma certa forma a gente até pensa assim, seria, né? Mas não existe perfeição se não for conquistada. Você não chega na faculdade se não passar pela primeira série. Né? Se pegar você e botar na faculdade direto, você vai perdido. Você não sabe nada. Você não passou pela primeira série. Você não alfabetizou primeiro. Nós temos que amadurecer, sair do marco zero e chegar à perfeição através da nossa conquista. Quando a gente fala de livre-arbítrio, é porque depende realmente de nós essa evolução. Depende de nós. Aí a gente pensa assim, então tá, já que depende de mim, eu posso fazer quando eu quero? Pode. Mas o retardamento, voluntário principalmente, que é aquele que eu decido não evoluir agora, me trará sofrimentos imensos. É aí que a gente começa a falar da palavra mal, porque o mal não é criado por Deus. Se a gente fala que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele produziria o mal? Não. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. E também como livre-arbítrio, o próprio ser humano escolhe. É isso aí. Né? É a desobediência ao seu próprio processo de crescimento. Você nega o crescimento. E aí você adquire as dificuldades que a gente dá nome de mal. O mal é criado por nós mesmos. Né? Questão 73. O instinto independe da inteligência? Então, o instinto independe da inteligência? O que vocês acham? Independe ou não independe? Por quê? Nunca vi isso. Às vezes uma pessoa muito inteligente, numa briga de trânsito, tira a arma e mata o outro. Então, Uma pessoa que tem inteligência, né? Ela tem inteligência, ela foi criada com inteligência, mas muitas vezes um ato desse, ela não pensa, né? Ela não pensa. Ela age, fala mais alto. entendeu? Você age com o seu instinto.
para a gente ver como a gente tem muito do instinto ainda em nós. Né? Eles respondem assim: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma espécie de inteligência, né? É um passo a mais. Mas que é a inteligência que vai fazer com que você aja da melhor forma possível. Por isso a gente tem que prestar atenção nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Agir com a inteligência que nós temos. Nós temos ela. Mas a gente esquece que tem muitas vezes. E age com instinto. Então, o instinto seria uma inteligência primitiva. Pronto. É isso aí. O instinto é uma inteligência primitiva. Entendeu? Que ainda não tem a capacidade de escolha. Entendeu? Capacidade de escolha. Como já foi falado aqui do cachorro, né? Do animal de cachorro. Exatamente. Meu cachorro é inteligente. Meu cachorro é muito inteligente. Não tem inteligência. Quem tem inteligência é você. Ele só está usando o instinto dele para o seu aprimoramento. Então, o instinto, de novo, né? Independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Né? É uma inteligência sem raciocínio. Você não raciocina, você não pensa. A gente age tanto assim, né? Sem pensar. 7.4. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa o outro? A gente consegue isso? Você consegue separar de você mesmo onde está o teu instinto, onde está a tua inteligência? Só quando aparece uma oportunidade, né? Como ela citou aqui, né? Em vez de numa briga de trânsito, você vai lá e mata o outro. Nesse momento, você agiu com inteligência ou com instinto? Acontece alguma coisa e a gente observa o quanto a gente tem de instinto. Mas se não estiver acontecendo nada, na normalidade, a gente não consegue ainda separar, né? Quando a gente está com instinto e quando a gente está com a inteligência, né? Agindo com a inteligência. Então ele diz assim, não, né? Não conseguimos. Porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência que a gente falou. O exemplo que a irmã deu aqui, né? Da briga de trânsito. 7.5. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? O que vocês acham? Não, é acertado dizer que a faculdade instintiva diminui à medida que crescem as intelectuais? Por que não? É um fator diretamente proporcional. Cada vez que você aumenta mais o teu grau de inteligência, aguça mais o teu instinto. E o instinto leva a você Ao desenvolvimento da inteligência. Uma coisa está ligada à outra, né? Uma coisa está muito ligada à outra. Por isso que a gente tem esse instinto, né? Aderido à inteligência, graças a Deus, já com esse processo da inteligência com a capacidade de pensar. Coisa que o animal não tem capacidade de pensar, né? Às vezes a gente fala assim, meu animal é tão dócil, nunca mordeu ninguém, né? Um dia ele simplesmente foi lá e mordeu. Você fala, de onde vem isso? Né? É porque ele não pensa, ele não conseguiu pensar, ele não tem inteligência para discernir, né? Naquela situação. E nós temos, e mesmo assim muitas vezes não deixamos essa inteligência. Se fosse o instinto associado à inteligência, o Einstein não teria grande uso de descoberta. Exatamente. Teria a grande parte foi do instinto e já a inteligência dele já estava um pouco avançada. Exatamente. Então foi movido pelo instinto. Pelo instinto. Pelo instinto. Só para isso, quando a gente fala, pô, agir com reflexo, é o instinto. Isso. Você não pensou. Toda vez que você não pensa, não raciocina, é instinto. Quando você pensa, quando você raciocina, sabe quando a gente está numa discussão e você fala uma palavra que não deveria ser dita, depois te causa um arrependimento, porque naquele momento você agiu com instinto. E depois, você agiu com inteligência. Aí eu acho até que difere um pouquinho de agir e reagir. Eu acho que nessas horas, quando a gente
Sim. E geralmente a reação, ainda na nossa condição, é uma reação instintal. Né? 7.5. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com a mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Né? A gente observa isso nos próprios animais. A gente fala assim, caramba, né? A gente observa que a mãe muitas vezes abandona o seu filhinho quando nasce, mas o animal não abandona o seu filhote. Olha, uma mãezinha abandona o filhote? Não, enquanto o animal, enquanto o filhotinho não tiver condição de viver sozinho, ela está ali, ó. Ela está ali cuidando dele. Mas a mãe que tem inteligência, muitas vezes não pensa assim. Por quê? Porque o instinto também leva ao bem. Ela, o animal, com o seu instinto, sabe, né? Na forma de instinto, né? De indução automática, que precisa cuidar do filhotinho. Né? O pássaro sabe que precisa fazer um ninho para botar seus ovos. Mas como é que ele sabe? Ele é inteligente. Não é, gente? Ele tem instinto. E o instinto leva ao bem também. Por isso que o instinto nos acompanha. Né? Se a gente usar o nosso instinto para o bem, ótimo. Não é verdade? Letra A. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Por que a razão nem sempre é guia infalível? Porque cada um tem a sua. Cada um tem a sua, e porque nós somos imperfeitos. Muitas vezes, nós não temos condições ainda de raciocinar da melhor forma possível. Sabe quando a gente fala assim, às vezes numa situação difícil que a gente está vivendo dentro da nossa casa, né? Nas nossas relações pessoais, na nossa vida material, e a gente vai pedir orientação para alguém, e a pessoa, né, que tem a condição de o olhar mais amplo, fala assim para você, ora e espere. Por que a pessoa diz isso para você? Caramba, eu estou passando uma situação difícil para caramba. A pessoa fala para eu orar e esperar. Né? Porque quando a gente age com a inteligência, que ainda não nos traz a condição de resolver, porque somos imperfeitos, a gente vai errar de qualquer maneira, vai se atropelar. Então, deixa que teu instinto fale mais alto. Confia. Não é verdade? É por isso que muitas vezes a orientação é assim. Não, intuição não. Intuição é a sua ligação, né, com o seu mundo espiritual, ou com o seu mentor, ou com aqueles irmãos que querem te ajudar de alguma forma. É intuição, né? É outra relação. Você está usando a capacidade espiritual mesmo sua de ligação. Então, seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. Olha as nossas imperfeições. Por isso que às vezes a inteligência atropela a gente. Se a gente usar, não, vou usar sempre com inteligência. Não, a gente não tem a capacidade muitas vezes de raciocinar em determinadas coisas. A gente tem ainda orgulho, a gente tem ainda vaidade, nós somos ainda imperfeitos, não é verdade? Ele quase sempre o instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio, como a gente falou aqui. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, e que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que o da inteligência resulta de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e suas necessidades. São seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores. Ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, nós temos que usar da nossa inteligência para deixar que o instinto muitas vezes vá mais alto. Porque às vezes você não tem condição de resolver.
racionalmente? Não tem. Né? Nós somos imperfeitos em várias condições, tanto na área da intelectualidade, gente, como na área da moralidade. A gente se atropela. Às vezes a intenção nossa é até boa, né? Nós queremos resolver um problema, mas não temos capacidade de resolvê-lo racionalmente. Então deixa que o instinto fale mais alto, né? Que você vai ser guiado para melhor resolução daquele problema. Então nós terminamos o capítulo 1, né? A parte 1, vamos passar pela parte 2, que fala do mundo espírita e do mundo dos espíritos. Então esse capítulo vai falar para a gente sobre origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ambiguidade dos espíritos, perispírito, a gente vai ter uma explanação muito grande do que é perispírito, diferentes ordens dos espíritos, escala espírita, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, progressão dos espíritos, anjos e demônios. Esse capítulo vai falar muito sobre isso para a gente, vai ter um esclarecimento muito grande e tirar muitas dúvidas que a gente carrega de nós mesmos, né? E quando a gente fala de espírito, nós estamos falando de nós mesmos, da nossa consciência. Então vamos só, né, dar uma entradinha para a gente poder ter uma noção do que a gente vai falar. Origem e natureza dos espíritos. Questão 76. O Allan Kardec pergunta aos irmãos espirituais: que definição se pode dar dos espíritos? Ele pergunta aos irmãos espirituais: o que a gente pode definir o que é o espírito? Qual é a definição que mais consegue consolar ou que mais consegue fazer que o nosso entendimento, né, enxergue? Ele diz assim: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nessa resposta, a gente pode entender o seguinte, porque às vezes a gente acha que o espírito povoa só a terra, né? Povoa só a terra, no mundo físico e no mundo espiritual. Não. Olha a resposta que ele dá: povoa o universo, né? Fora do mundo material. Então, o que não for matéria e nem for Deus, é espírito. Povoa em todos os lugares, né? A gente acha assim, né, como muitas vezes já ouvimos falar, que existem lugares vazios que não são habitados. Não existe nenhum lugar que não seja habitado, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Todos os lugares são habitados, gente. Entendeu? Porque o espírito, ele independe da matéria para existir. Entendeu? Então, espírito é isso, é o ser inteligente, né, da criação que povoa o universo. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade de seres extracorpóreos e não mais elemento inteligente do universo. Então, o que ele quer dizer aqui? Toda vez que a gente falar de espírito, nós estamos falando do espírito desencarnado, que estão no mundo espiritual. E o espírito encarnado, a gente dá o nome de quê? E nós que estamos encarnados, qual é o nome que dá para a gente? Alma. É só para a gente diferenciar. É a mesma coisa? É a mesma coisa. A alma é o espírito encarnado. Espírito é o espírito desencarnado. Quando você estiver encarnado, é alma. Quando você estiver desencarnado, é espírito. Mas é a mesma pessoa, é a mesma individualidade. Aí a gente faz aquela pergunta: alguém ainda tem medo do espírito? Hein? Medo de espírito? Tem, não? Apareceu um espírito aqui, vamos ter medo? O espírito somos nós, gente. Cada um de nós somos espírito, né? Então, se a gente tiver condição de ver o irmão no mundo espiritual, quer dizer, desencarnado, precisamos articular isso na nossa mente, no nosso coração. É o nosso irmão desencarnado. É claro, gente, que veja bem, se aparecer se você encontrar uma pessoa encarnada mesmo,
que esteja com uma energia pesadíssima, que a gente chama de energia de sofrimento, de dor, de ódio, de raiva, você vai sentir medo também, porque aquilo entra em contato com o seu corpo espiritual e você se sente às vezes até mal, da angústia, né? Ai, eu fiquei perto daquela pessoa, senti uma angústia tão grande. Por quê? Porque houve uma aproximação espiritual e há a troca, né? Toda vez que a gente se aproxima o nosso corpo espiritual do corpo espiritual de outra pessoa, há a troca de energia. Você passa a sua e a pessoa passa a dela. Se a energia da pessoa for uma energia de sofrimento, você sentirá isso aí. Mas isso não acontece só aqui no mundo espiritual, no mundo encarnado. No plano desencarnado também. Se o irmão espiritual se aproximar de você e ele tiver uma energia de amor, você vai se sentir pleno. Você não sabe nem por que você está feliz. Eu não sei se gostaria um pouco do assunto. Você comentou, dificilmente você fala no anjo da guarda. Você comenta sobre isso? Anjo da guarda? Isso. Anjo da guarda é uma denominação dada pela Igreja Católica, né? Nós entendemos o anjo da guarda como o nosso espírito protetor, o nosso mentor, aquele que é responsável pela nossa encarnação. Todos nós temos ele, todos nós temos, né? Deus é tão bom que não nos deixa vir para cá sozinho. Vem um irmão que é mais evoluído que você. Tem que ser para ser anjo da guarda, ou para ser espírito protetor, ou para ser o seu mentor. Você dá o nome que você quiser. Tem que ser mais evoluído que você, que vai te direcionar desde que você permita. Então, em todas as situações da nossa vida, eles estão ali nos orientando, entendeu? Se nós começarmos a articular o nosso sentimento e o nosso pensamento em direção a ele, teremos as intuições, como nosso irmão falou aqui. Às vezes a gente fala, tive uma ideia maravilhosa que resolveu meu problema. Ou o seu mentor lá, seu anjo da guarda, seu espírito protetor, que te ajudou naquela situação. Queria só voltar um pouquinho a questão de afinidade do espírito. Afinidade. Você estava falando aí das vibrações, né? Fazer uma ilustração que quando acontece um acidente, ou, sei lá, uma pessoa é morta, as outras pessoas, aquele público que fica em volta, estão na mesma vibração ali, porque tem pessoas que passam e gostam de olhar, mas tem pessoas que param e gostam de ficar assistindo, de filmar, enfim, ficar ali, ficar parado, vivendo o corpo. Aí, nesse caso, está tendo uma afinidade vibracional dessa questão? Não. Acho que é só curiosidade. Não tem relação. Olha só. Nós temos uma data para desencarnar e uma forma também, ou por um acidente, ou por uma doença, ou por qualquer outra situação que a gente precisa desencarnar. Nesse dia programado, existe uma equipe espiritual responsável pelo seu desencarne. O que é desencarnar? É sair da carne, concorda? Desencarnar, encarnar, é entrar na carne, né? Coaptar na carne. Desencarnar é deslocar, sair da carne, não é verdade? Então essa equipe naquele momento já está ali fazendo o seu desencarne. Essa equipe não deixa que nada te influencie. Você já está protegido nesse momento, entendeu? Por quê? Pode ser que você seja um espírito ignorante, que vai desencarnar com raiva, com ódio, não vai compreender aquele processo, né? Se você está ali isolado, sem a proteção espiritual, com certeza os pensamentos, as energias que ali chegam, pode inclusive atrapalhar mais ainda você, e você não precisa passar por aquilo. Então há uma equipe responsável pelo seu desencarne, assim como há uma equipe responsável para o seu encarne. Então aquelas pessoas que ficam não vão influenciar no seu processo, no seu processo. Mas em si, elas são o que? Aliás, estão se representando o quê? Depende, é individual o pensamento. Muitas estão ali em oração, ajudando o processo de desencarne. Outras estão ali por curiosidade. Outras estão ali com medo. Cada um tem o seu sentimento. Claro que cada sentimento emite uma vibração, mas essas vibrações
não entra em contato com o desencarnante. Entendeu? Que é uma proteção. Deus é infinitamente justo e perfeito com cada um de nós. Gente, vamos parar por aqui. Daqui a 15 dias, né, nós voltamos ao livro dos Espíritos, nesse capítulo, iniciando o capítulo 1, né, dos Espíritos, origem e natureza dos Espíritos. Aqui a gente vai tirar muita dúvida, né? Como é o nosso corpo, né? Por que nós viemos assim, viemos assado, né? E a gente vai conversar bastante. Talvez seja um capítulo que a gente vai bem devagarzinho, para que a gente possa realmente ter a orientação. Só para dar uma visão, eu tive vendo e discussão com eles lá, que nesse caso aí de desencarne, de um acidente, Sim. nas grandes catástrofes, ou seja, nos acidentes aéreos, vou dar um exemplo, em que há centenas de desencarnes. Os desencarnados, antes de sofrer acidentes, quer dizer, os tripulantes, antes de sofrer o acidente, já tem uma grande equipe espiritual, sim, esperando já desencarnar. Antes que aconteça. Segundos, milésimos de segundos. Isso acontece mesmo. Já sabe que o avião vai cair. Essa é a bênção do Pai. E essa equipe espiritual, ela retira, conduz, e a outra recebe. Recebe, é isso aí. É isso aí. Essa é a bênção do Pai. É a bênção do Pai. Verdade. Graças a Deus. Pessoal, Obrigado mais uma vez pelo dia de hoje.